Neste Bitalk vamos falar com o César Martins, founder e CEO da Chemitech. Hoje vamos falar de químicos e nanopartículas. Como é que estes químicos são produzidos, como é que eles estão inseridos na nossa sociedade e onde é que nós os utilizamos no dia a dia sem sequer termos noção disso. Fica com o melhor momento. Por que não fazer produtos químicos para as centrais nucleares? Não vês a energia nuclear como o futuro? Não vais encher isto tudo de produtos químicos. Não. Tanto que quando dizemos químicos, e o problema da parte da palavra química é que a conotação parece mal, é quase como o nuclear, não é? Um químico. Mas tudo que nós usamos no dia a dia não deixa de ser um químico. Mas também existe alguma desconfiança das pessoas das partes químicas. Ninguém testa isso, na realidade. Existe legislação, ou seja, há normas para cada país, mas se eu sintetizasse uma nova molécula, eu tinha que fazer um assessment muito alargado, desde a Mas parte. tu achas que isso é garantia para o consumidor? Acho que sim, temos que acreditar no nosso sistema. Bom, César, olha, muito obrigado por teres vindo. Uma das coisas que tu falas de opiniões tem a ver com criar empresas. Certo. E eu acho que é um tema muito interessante em Portugal, né? Porque quando uma pessoa pensa, quando um empreendedor pensa em criar uma startup, a primeira coisa que pensa não é, ei, eu vou ter que criar uma empresa e tudo o que isso acarreta. Não, nós começamos a pensar no produto. Ei, pá, tenho uma ideia de fazer uma aplicação espetacular que vai mudar o mundo, né? Isso é a primeira fase e tal, tudo bem, vais começar a fazer um negócio e depois chegas a um momento em que tens que criar uma empresa. Pá, e criar uma empresa implica vários tipos de burocracias, vários tipos de questões legais que tens que resolver. E não é fácil, ou será fácil? Ou seja, como é que uma pessoa começa? É assim, não é fácil. Eu acho que o problema, também, tirando um curso superior, o que é que seja, às vezes temos cadeiras como economia ou coisa de gestão, mesmo sendo uma coisa de biotecnologia, como terem licenciatura, mas depois pouco se aborda a parte prática do que é ter uma empresa, como é que se constrói uma empresa. Ou seja, mas se calhar não é essa a função da universidade. Se calhar a função da universidade é formar empregados, não é empreendedores. Epá, eu acho que esse tipo de discussão também é uma discussão. Acho que deve formar os dois, como é óbvio. Mas acho que está um pouco ofuscado no conhecimento comum o que é construir uma empresa e o que é necessário para ter uma empresa. Desde a questão de ir aos registros, fazer a empresa, a denominação social, quais são os CAIs, ter o contabilista, ter contabilidade organizada ou não. Temos uma série de coisas que acaba por não ser de conhecimento comum. É assim, a primeira vez que comecei a trabalhar, estava numa empresa formada, fui convidado para trabalhar numa empresa têxtil na área de desenvolvimento de produtos químicos para acabamentos, e pronto, para mim essa realidade era desconhecida, não é? Depois do percurso que fiz e quando criei a Chemitech, basicamente houve 2 programas, não era que já não tivesse estado em empresas, não é? Mas ia estar numa posição diferente, ia ser uma empresa minha. E inscrevi-me na Startup Braga, onde continuo a ter colaboração com eles, não é? E houve uma formação na altura da EPIA, que era parte de empreendedorismo. Em 2017, 2018, ok, era a altura do empreendedorismo e do bater punho, não sei se te lembram, mas a questão aqui é que, de certa forma, esses programas, por mais básicos que pareçam, ajudou-me a ter um conhecimento de, o que é que eu tenho de fazer, como é que posso fazer. Que tipo de Quais são dúvidas é que tinhas na altura? O que é que era assim, tipo, as cenas? Na altura já tinha um advogado, etc. Virei para o advogado e disse: eu quero construir uma empresa, quero este nome, vamos fazer o pedido. Ele perguntou-me: que tipo de descrição é que queres para a denominação social? Que descrição é que tens? O que é que vais fazer? Quais são os cais? Pronto, tive uma ajuda. Ou seja, por mais fácil que pareça agora, no início não tinha conhecimento, por isso tive que ir buscar a algum lado para perceber qual era a dinâmica. Quer dizer, assim, eu percebo disto, ou percebo minimamente, sei que eu tenho que controlar este ou aquele ponto, o resto é para o advogado, ou é para o contabilista, ou é para o ROC. Eu só tenho que perguntar se está tudo bem e o que é que eles precisam da minha parte, porque a partir daí... Eu não sei se tu vais ficar admirado, mas eu posso dizer que há muitos empreendedores que já criaram empresas e continuam a não saber Não saber o quê? as coisas básicas. Tipo, Que é preciso pagar impostos no dia tal do mês, ou pagar a segurança social, e provavelmente de vez em quando têm surpresas porque as coisas correm mal. Sim, se calhar também depende um bocado. Eu sou um bocado curioso, não é? O contabilista, mesmo quando meto o relatório trimestral ou agora o fecho de contas e tinha lá uma linha qualquer, não sei o que, eu vou perguntar: mas o que é isto? Ele todo preocupado: mas já há alguma coisa? Não, quero perceber o que é que significa este ponto, porque é que este valor aqui? Só tenho acionistas e vão questionar qualquer coisa, tenho que saber responder. Estou a gerir uma empresa,
sei o que é que está a acontecer, mas depois traduzir para contabilidade alguns termos que, pá, se me questionarem, vagamente eu tenho que saber alguma coisa. Pá, parte de mim tem essa curiosidade, não é? Mas compreendo que possa haver pessoas que não levem Sim, isso a claro. sério. Mas como é que uma pessoa que. Eu não percebi o teu ponto. Imagina uma pessoa que tem uma empresa já. Vive 2 ou 3 empresas, sabe? Tem que pagar a segurança social dos. Estás a dizer? É, se calhar não tem um contexto claro de como é que é a jornada de uma empresa e como é que De funciona. facto, as pessoas que constituem empresas deviam ter uma formação para isso. Portanto, Se voltamos à nossa lógica de. Tu para conduzir um carro tens de ter uma carta de condução. claro, Tu, é para certo. criar uma empresa devias ter Ou algum seja, tipo tu a de. conduzires um carro podes prejudicar a ti e à tua família e terceiros, não é? Aqui é a mesma coisa. Portanto, tu se tiveres um acidente com uma empresa, por teres tomado uma decisão errada, por estares mal informado sobre o que é que devia ter sido feito, também podes provocar um acidente, não é? Que te vai prejudicar a ti, vai prejudicar a tua família e vai prejudicar terceiros. Portanto, essa formação, já que temos essa burocracia toda e essa complicação, não é? É importante quem se mete nesse mundo conhecer quais são as regras do jogo. Sim, eu acho que às vezes as pessoas Porque, pensam porque que é uma mesmo, coisa tão escuta, básica. mesmo que saibam as coisas básicas, que é aquela questão de que é preciso pagar os IVAs, que é preciso pagar a segurança social, que é preciso pagar impostos, etc. Estamos a falar das necessidades de terceiros. Não conseguem olhar para uma informação financeira e descodificar o que é uma demonstração de resultados e um balanço. Não é? Que é uma Certo. coisa absolutamente importante para quem está a gerir uma empresa. Mas a questão é, quem se quer informar dessas coisas não tem como, né? Tem sempre a bater com a cabeça na parede. É praticamente isso que eu queria dizer. Faz a Às vezes internet. parece tão básico porque nós já aprendemos, já o questionamos, ou vivemos essa realidade para o aprender, que depois a informação não está assim facilmente disponível. É um bocado hermética a informação, é verdade. Tu consegues encontrar a explicação de o que é isso, não é? Só que é como aquelas, ainda já que há uns tempos, lembro-me de ter ouvido um programa na rádio que era um programa sobre direito a explicar as leis às pessoas, não é? Portanto, precisamente para explicar o que é que as coisas são. Só que a linguagem que a pessoa que estava a falar, que também era advogada, a linguagem que utilizava, não percebes nada do que é que ela está a dizer. Jurídicas. Porque é uma linguagem hermética que só entende as pessoas que estão dentro do assunto. Portanto, acaba por ser ridículo ouvir aquilo porque não dá nada, vale zero. Não é? É só não sei, é só perca tempo. E muitas vezes tu vais à procura da informação e aquilo que tu encontras é uma informação hermética. A dizer, isto é assim, assim, assado. Epá, mas o que é isto assim, assim, assado? Também não percebo. Uhum. Não é? Sim, eu acho que até mesmo a parte destes grupos como a Startup Praga, etc., ajudaram bastante, não é? Mas realmente, agora falando neste assunto, não houve nenhum ponto que eles abordassem de como é que é constituir uma empresa, que responsabilidades é que traz, que cuidados é que se deve ter. Mas toda a gente assumiu como um dado adquirido. O que é que tu aprendeste sobre gestão de empresas que Eu não acho que fazias até a mínima foi ideia? anteriormente, não é? Porque eu saí da universidade depois no fim do mestrado e estive numa bolsa de investigação e fui convidado para uma empresa têxtil que tinha um departamento de desenvolvimento de produtos, onde estive como colaborador. Depois, nessa altura, fui convidado para uma série de acionistas que já eram acionistas dessa empresa para ser acionista de uma nova empresa e gerente. E eu fui todo contente. Era o técnico, não é? Como eles diziam, o cientista, que ia ser gerente. Mas para mim ser gerente, ok, era só dizer que estava lá, tinha algum poder de decisão, mas na realidade não sabia qual era a responsabilidade disso. Por isso, o que é que eu posso dizer? Como é que eu aprendi? Da pior forma do tipo a ter dívidas, segurança social e finanças e tribunais. Ou seja, passei por isso, infelizmente, não tenho nenhum problema, está tudo pago, está tudo resolvido, mas a realidade é que as pessoas às vezes vão com emoção, porque a minha emoção era desenvolver produtos, fórmulas químicas, nanopartículas, mas a realidade às vezes é que nem todas as pessoas à nossa volta estão com as melhores intenções numa empresa. Não quer dizer Espera, que eu mudei estás a mais. dizer que foste convidado para gerir uma empresa Sim, por terceiros. sim. Tu eras gerente, mas nem sequer... Era eu gerente e eras mais outras sócio duas também? pessoas. Éramos três, com assinaturas de dois. Mas eles
convidaram-me, ou seja, como convidaram, porque a empresa dependia um pouco de mim em termos de desenvolvimento de produto, então convidaram-me para essa posição, para dizer, "Pá, tu tens valor cá dentro." Mas a realidade é que no final eu não olhava para aquilo, porque a assinatura não passavam por mim, e houve alguns problemas que se resolveu, tão bem que os meus ex-sócios, está tudo resolvido, mas a questão aqui é que no momento difícil da empresa, eu realmente não sabia o que é que se estava a passar, e depois quando recebi as cartas eu fiquei assustado. Ficou tudo resolvido, como é óbvio, mas a realidade é que se calhar aprendi um bocado da pior forma, que quando recebi aquilo disse, calma, eu agora tenho que perceber isto. E tenho que me aprofundar. Mas não tiveste nenhuma reversão. Não, sem problema. Tanto que a empresa depois continuou. A reversão, depois sabes o que é uma reversão? Sim. Uma reversão é, se tu és gerente de uma empresa e a empresa tem dívidas ao fisco ou à segurança social, esse tipo de dívidas continuam, portanto não desaparecem. Então não tendo a empresa bens ou dinheiro para pagar essa dívida reverte para o gerente, ou seja, torna-se para os gerentes ou para os gerentes, se forem mais do que um, e passa a ser uma dívida pessoal deles. Sim. Que eles vão ter que pagar as finanças. Dos gerentes, não dos sócios. Gerentes, Né? não dos sócios, dos gerentes. Quem tem a responsabilidade na empresa é o gerente da empresa, ou os gerentes. Sim. Não chegou a esse ponto, sim, eu estou a dizer questão de susto, ou seja, pela questão de não saber de tudo o que se estava a passar, tudo se Mas quando resolveu. estás a dizer não saber tudo o que estava a falar do quê? Tipo, saber, Assim, tens de pagar a basicamente segurança social? tens de Não, eles pagar... sabiam disso, só que estávamos com problemas financeiros, e eu, como era a parte técnica e eu não ligava para isso, não sabia que estávamos com problemas financeiros, ok? E quando as coisas começaram a acontecer, Porque também não era essa a tua área, não é? não era essa a minha área, mas estava como gerente, não é? E portanto, a forma como os teus sócios encontraram de te mostrar ou de te dar o empowerment de que tu eras importante foi nomear-te gerente. Mas eles também O que eram tu não gerentes, não é? sabias é quando foste nomeado gerente, que gerente acarreta uma data de responsabilidades. Certo, isso mesmo. E tu, não conhecendo as regras e a realidade financeira da empresa, estavas a incorrer num risco alto, porque Certo. se não tinham dinheiro para pagar à autoridade tributária ou à segurança social, se depois tudo correr mal, aquilo vai reverter para os gerentes. Certo. Mas eles também eram gerentes, não é? Sim. Pronto, estavam todos no mesmo barco. Em bom rigor. Certo, mas o que eu estou a dizer é, ele estava a correr um risco, porque tu não sabes o que é que as outras pessoas estão a pensar, não é? Portanto, a partir do momento em que estás a correr um risco no negócio de reversão, por exemplo, quando tu não conheces o que é preciso pagar e quanto é que a empresa gera, não é? Qual é Sim, o cash o que eu que a estava a empresa dizer tem? nisto é que às vezes a questão de criar uma empresa ou de ser gerente, eu nessa altura, cometi erros, sem dúvida, mas acho que o erro que cometi foi não querer saber qual seria a responsabilidade. Assumi, fui lá, participava, a empresa era minha e estava na gestão do dia a dia com eles, mas a parte mais monetária não passava por mim, era a parte técnica e produtiva. Ou seja, quando aconteceu isso, fez-me abrir os olhos do tipo, calma, eu tenho que perceber tudo o que se passa, porque eu não quero ser surpreendido outra vez. Nesse caso resolveu-se, César, mas Sim. em muitos casos não se resolve. Certo, Ou melhor, resolve-se da pior maneira, que é, Sim. acaba em reversão. sim. Exatamente. Porque uma coisa que é importante ser muito claro para as pessoas é, todos os impostos que a empresa tem que pagar vão ser pagos. Sim. Essa é a Mais tarde questão. ou mais cedo. Mais tarde ou mais cedo vão ser pagos. A questão é como. Sim. Né? E depois tens sempre aquela decisão complicada que muitas empresas, infelizmente, têm que tomar, que é, tens dinheiro ou para pagar salários ou para pagar impostos. E a verdade é que a verdade deste país, e muitos outros provavelmente no mundo, é que se tu não pagares os impostos vais pagá-los na mesma. Sim. Né? Infelizmente com as pessoas não é assim. Se tu não pagares salários, depois a empresa fechar, olha. O conselho é muito simples. Se tens de pagar segurança social e tens de pagar impostos, já não é a primeira vez que eu digo isso, paga. Sim, sem dúvida. E depois arranja dinheiro para pagar os outros compromissos, se Sim, conseguires. Eu acho que a prioridade número 1 em Portugal, não sei como é que é a realidade noutros países, mas é primeiro impostos, depois o resto. Primeiro impostos, depois é que morres. Depois o resto tudo pode acontecer, mas primeiro paga-se impostos. Isso é que não pode entrar em incumprimento. Até porque a máquina mais eficiente do Estado é a autoridade Sim, tributária. sim, Até porque se morreres a dever os impostos, não vais pagá-los, mas vão os teus herdeiros. sim. Alguém vai pagar Alguém sempre. vai Alguém vai pagar. Olha, e a Chemitech então? De onde é que isto apareceu? Sim, quando estava nessa empresa que estava a falar há pouco, depois a empresa continuou, isso foi uma situação que aconteceu, mas foi ultrapassada. A minha visão, em termos gerais, Mas já estamos a falar da Chemitech na altura. na altura estávamos a falar da Smart Innovation, que era a empresa que tive anteriormente. E a Smart Innovation fazia e faz nanopartículas para acabamentos têxteis. Ou seja, Espera aí, vamos lá dizer isso outra vez. Faz nanopartículas. partículas.
O que é que são Explica lá isso. nanopartículas? Pá, vamos imaginar uma bola de golfe em que é extremamente pequena, ou seja, é capaz de caber 1 milhão de nanopartículas, ou dessas bolinhas, num milímetro, ok? Num Ah, milímetro. certo, são Milímetro nanopartículas, quadrado. significa partículas inferiores a 100 nanómetros, ok? Portanto, são coisas muito Muito pequenininhas. pequeninas, muito pequenininhas. Mais pequeninos que os piolhos. Muito mais pequeninas que os piolhos. E vocês inventam novos tipos de nanopartículas que se juntam e Ou criam seja, coisas. são nanopartículas de sílica que basicamente funciona como um Lego, em que nós selecionamos vários tipos de moléculas, seja para repelir um mosquito, Tu deves ou estar a seja para gozar. eliminar uma Então bactéria. aquilo é tão pequenino, tu andas a montar aquilo como Lego? Sim. A parte interessante é essa. Pois é, aqui não é nanopartículas, mas no Bitalk é de prato cheio. Não sei se sabes, mas no YouTube temos montes de episódios com vários temas para veres. Não te esqueças de ir checar um episódio anterior. Quer explicar para que é que isso serve? Ou seja, para aditivos de tintas, vamos imaginar numa zona com malária ou com problemas de mosquitos, pintar uma casa com aquele aditivo na tinta faz repelir os mosquitos, mesmo que tenhas as janelas abertas. Ou aplicar numa t-shirt, ou numas calças, ou numas meias, ou o que é que seja. A mesma coisa se aplica para hospitalar, num lençol, para eliminar bactérias, ou numa parede, num hospital, para caso alguma coisa Mas como é que caia lá. uma nanopartícula afasta mosquitos? Grita com Ou eles? seja, não é nanopartícula. A nanopartícula funciona como o Lego que falei. Ou seja, nós temos um componente, vamos imaginar um repelente, uma molécula já conhecida que nós podemos usar num cosmético, aqueles que pomos na pele. O que eu desenvolvi ali foi pegar nesse cosmético, ligá-la, tipo Lego, como referia, uma nanopartícula, que essa nanopartícula tem uma capacidade de se ligar a outros materiais, como uma tinta ou um têxtil. Então E é- consegues colocar esses princípios ativos, digamos Sim. assim, noutro tipo de materiais. Sim. Essa empresa estive lá há 4 anos, desenvolveu a tecnologia. Depois chegou a uma altura em que tivemos uma proposta de aquisição. Os meus sócios não quiseram. Andei a namorá-la com uma multinacional. Eu disse, não é para mim. Já passámos por dificuldades. Isto é um negócio extremamente espetacular, mas o capital que é necessário aqui injetar e estar aqui mais 10 ou 15 anos para educar o mercado para isto, quero ir para outra. E basicamente vendi a minha parte, continuo uma boa relação com a Smart Innovation, estou a fazer agora publicidade a eles. Quem está à frente é o Mário Brito, uma pessoa que já estava lá na altura, faz parte dos acionistas e que é uma pessoa fantástica e continua com o projeto e continua a colaborar com eles. Feito isso, vendi a minha parte, segui o meu caminho, continuo a ajudá-lo nas situações que eles precisam. Pensei, o que é que eu vou fazer? E pensei, fazer outra empresa, estes problemas todos, vou arranjar um trabalho aí qualquer. Mas na altura, pronto, ainda tinha algum capital, tive quase praticamente um ano de sabática, um bocado a passear pelo mundo, e depois surgiu numa conversa entre um colega meu, também se chama César, tem uma empresa de instalação de painéis solares, e a indústria solar está a crescer muito, e eu pensei, mas quais são os problemas dos painéis solares? O que é que nós podemos pôr aí de químicos? Eu lembrei-me, os painéis não precisam ser limpos. Assim, sim, é um dos problemas, os painéis precisam ser limpos. A partir daquela ideia, isto foi que perto de setembro, outubro de 2017, eu comecei a matutar naquilo, comecei a pesquisar e vi que não havia nada, ou seja, uma indústria completamente em crescimento quase exponencial, em que, costumo dar este exemplo, nós temos os nossos carros na rua, nós lavamos hoje, amanhã está sujo, os nossos painéis também estão lá fora. Ou seja, e se o painel precisa da luz solar para produzir energia, qualquer partícula de pó, sujidade, um dejeto de pássaro, vai reduzir essa produção. Mas o quê? Um produto de limpeza de painéis solares? Sim, basicamente nós Então não dá temos... lexívia? Era bom. Não, e então? Sabão? Os painéis hoje em dia já são limpos. Sim, os painéis já são limpos, não é? O que é que tu inventaste que quer um valor acrescentado? Ou seja, os produtos... É assim, basicamente dizer que são limpos, ainda acho que há uma porcentagem muito pequena que sabe que os painéis têm que ser limpos. Porque a limpeza dos painéis, atualmente, ao dia 2, em 2018, as coisas mudaram ainda bastante nesta indústria, nestes últimos 5 anos, mas ao dia 2 existe principalmente 3 métodos de limpeza. Uma vassoura com água, simples quanto isso. Um robô, significa um robô tipo uma rumba telecomandada que tem injeção de água e anda a limpar os painéis. Ou um trator com um braço, com uma escova. Imaginemos aquelas escovas de limpar os carros das estações de serviço, mas adaptada a painéis solares, em que passa nos parques solares. Ou seja, o que é que têm em comum estes 3 métodos? O método de limpeza, que é a água. Ou seja, a água é o elemento que faz a lavagem. Ou seja, eu tinha que desenvolver produtos que fossem, de certa forma, adicionados à água, para não mudar o processo e que fosse ajudar Mas essa limpeza. qual é o valor que traz adicionar esse produto à água?
Um detergente normal pode, mas temos um problema, que é se o detergente for agressivo, vai estragar o alumínio, ou o vidro, ou os silicones que faz o estancamento do painel solar, e ele não vai durar 25 anos. Depois temos outro problema, que é a garantia dos fabricantes. Mas por aquilo que eu ouvi do produto que tu fabricas, em vez de limpar os painéis uma vez por mês, basta limpar uma vez de 3 em 3 meses. Sim. Quer dizer o que é que Temos suja duas menos? gamas de produtos. Suja-se menos? Suja-se menos. Nós temos Porquê? duas gamas de produtos. Uma coisa é quando tu tens um problema. Ou tens gaivotas na zona, ou tens líquenes porque estás mais a norte da Europa, ou tens cimento porque estás perto de uma central de cimento. E nós lançámos uma série de produtos que são de resolução de problemas. E depois temos produtos de mitigação. Quando dizemos mitigação, basicamente são coatings, e temos dois tipos de coatings, os antistáticos e os Coatings são hidrofóbicos. proteções. Vamos digamos imaginar, a tinta é um coating, mas aqui nesta situação esta tinta é transparente, porque deixa passar a luz para o painel produzir assim. Vários energia. tipos de vernizes. Sim, não é bem isso, mas é como se fosse um coating. Os antistáticos são para climas mais secos e moderados, ou seja, vamos imaginar tipo um antiaderente, ou seja, uma dissipação de Tu eletricidade não comeces estática. com conversa de contabilista, está bem? Estou a tentar Ou de explicar. advogado. Estou a tentar explicar. Ok. Ou seja, Quimiquês. Quimiquês. estes produtos adicionam-se na água, faz-se a limpeza normal. Alguns deles são 2 em 1, ou seja, tem a fase de detergente e tem a fase de proteção. Isto faz com que o painel, Não se suje. de certa forma, não se suje tão rapidamente. Quer dizer, então, os antistáticos, vamos imaginar, as zonas mais secas, tipo Europa, deserto, ou seja, as poeiras não se aderem tão facilmente na superfície do vidro. Isso vai fazer com que a luz passe mais e aumente a produção. Normalmente o aumento de produção pode variar entre 2, 3, 4, 5%. Zonas como Índias ou zonas como rooftops de empresas de indústrias mais poluentes, nós podemos aumentar 10, 15% a rentabilidade do parque. Isso vai variar sempre da sujidade. E depois temos os hidrofóbicos. Os hidrofóbicos é aquele efeito que também existe para os carros, não é? Das gotas a escorrer, ou seja, quase como se fosse repelente. E esses produtos aí é principalmente para países mais a norte, ou seja, com bastante chuva, porque aí a chuva vai fazer a autolimpeza com esse coating do painel aplicado. Há um catálogo de produtos, base química, não é? Vocês adaptaram cada um dos produtos para uma utilidade específica. Certo. Seja porque está sujo por XYZ, seja porque queres proteger de XYZ. Isto aconteceu também, assim, quando eu tive a ideia comecei com, o tal Solar Wash Protect, que é detergente e proteção, já é o antistático, e comecei com o IGP, Industrial Glass Protect, do hidrofóbico. E para mim, na altura, eu pensava, os fabricantes de painéis solares vão pegar aqui no hidrofóbico e vão aplicar isto em tudo. Tinha aqui um negócio de milhões. Mas a realidade é que, conforme foram os anos passados, em termos das dificuldades, porque isto é um mercado em grande crescimento, mas está muito disperso e muito segmentado, porque nós temos empresas de limpeza de manutenção muito locais. É difícil encontrar alguma que opere em mais do que um país. Mas temos, por exemplo, uma EDP que tem, se calhar, parques solares em 20 países. Como é que não é a EDP que faz a manutenção e a limpeza dos painéis? É uma empresa local. Como é que eu vou chegar lá? Ou seja, esta necessidade de problemas e deste tipo de coaching surgiu nestes últimos anos em testes com os clientes, com as EDPs desta vida. Não sei, nós temos este Mas problema. porque é EDP? Se a EDP não é o teu cliente, devia estar a testar é com A as EDP, empresas por de acaso, limpeza. é nossa acionista, entrou na última ronda, mas também é nossa cliente. Estou a falar desta EDP desta vida para a generalizar a questão de uma energética que tem ou é dono de parques Mas a EDP solares. não limpa os painéis. Acho que só nos Estados Unidos é que tem operações próprias, tudo o resto subcontrata. Portanto, os teus clientes são as sub- empresas que eles subcontratam. Sim. Acaba por ser uma mistura. Esta sobreposição, não é? Eu tenho que ir falar com uma Total ou com uma Light Source VP se quero que o dono do parque financeiramente, ou seja, e depois vamos aqui para a parte quase contabilística, vai pôr isso na folha de cálculo, porque eu vou gastar X e Então vou o que ter uma estás a dizer é, rentabilidade de Y. se eu sou dono do painel, eu vou exigir à pessoa a quem eu pago para limpar o painel que utilize um determinado produto, porque esse produto vai fazer com que o meu bem me dê mais rendimento. O que estás a dizer é, se eu usar aquela proteção no meu painel, o meu painel vai produzir mais, logo eu vou forçar a pessoa que limpa a usar aquele produto. Certo, mas isso é uma venda muito espaçada. Nós temos vendas que podem demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ou seja, convences um grande asset owner a começar a usar, ele vai querer testar. Mas esses químicos foram vocês que inventaram ou eles já Nós existem fomos nós no que mercado? inventámos, ou seja, fui eu e agora a minha colega. Não existem no mercado? Não existe no mercado. Temos 2 patentes, uma delas já está em registro em 41 países. Temos gasto uma fortuna mesmo. É aquela questão que é, mesmo na equipa se diz, para que é que estás a gastar dinheiro em patentes?
há de chegar à altura que isto há de ter o seu valor, sem dúvida. Todas as formulações que fazemos têm uma componente ambiental, são todos base aquosa, temos tudo certificação de biodegradabilidade, são certificados pela Tubo é quem certifica a maioria dos painéis solares, e temos uma coisa, primeiro, não temos concorrente, e segundo, que temos que mais ninguém tem, que é garantia dos fabricantes. Nós temos 12 cartas Mas de garantia. o facto de ser de certificado ambiental não significa que não faça mal ao ambiente, não é? Porque a química está lá, não é? Sim, tem um Mas impacto isso- mais reduzido porque é à base de painéis solares, água. nós temos produtos que usamos nas nossas formulações, que vai desde os cosméticos a produtos alimentares, mas de certa forma, naquela miscelânea de produtos, funciona com o efeito que nós queremos, naquela situação. Qual é o desafio então? Vocês no fundo produzem químicos, têm um catálogo, existe uma necessidade dessas empresas de aumentarem os seus rendimentos e portanto querem usar esses químicos, têm uma patente, estão protegidos, qual é o desafio? É ensinar as pessoas que realmente precisam de limpar os painéis Mas solares. não é uma questão económica simples, tu dizes assim, olha, ganhas, imagina, tu fazes com este parque solar 1 milhão de euros. Nós temos a prova, historicamente, todos os nossos clientes que utilizam os nossos produtos que aumentam 5%. Portanto, vais ganhar mais. Toda a X. gente quer experimentar, é uma coisa nova. Ou Está bem, seja, mas podes experimentar. Experimentem 5 ou 6, experimentem 10. é isso que eu estou a dizer. Estamos já alguns clientes, já estamos de grande escala, noutros demora bastante tempo. Mas não quer dizer que não estamos a trabalhar por outro lado, porque acabamos por ter 2 clientes, os donos dos parques e quem presta o serviço. E onde nós estamos a ganhar maior atração é quem presta o serviço, não é? Porque se é assim, eu demoro 3 dias para limpar um parque. Com os produtos da Chemitec, eu demoro 2, são menos combustível, menos pessoas. Ou se eu gasto, por exemplo, 10 metros cúbicos de água, eu só vou gastar 7, ou seja, tudo são gastos que eu diminuo na minha operação. Sim. Ou seja, nós temos muitas situações, que muitas multinacionais, os parques deles são limpos com os nossos produtos, mas eles se calhar nem sabem. Então, mas qual é que é o desafio, César? Então, Pá, o meu desafio, eu quero tornar os produtos Chemitec um standard na indústria, não é? Não sei porquê, não é um prazer monetário, é um prazer que não sei descrever, mas é um prazer de saber que os produtos que desenvolvi, que a minha equipa desenvolveu, estão a ser utilizados em várias partes do mundo. Nós atualmente estamos com vendas em mais de 60 países, e que realmente está a ter um proveito interessante para eles. Nós olhamos para os parques solares e vemos tudo, indústria verde, etc. Mas a realidade é que aquilo não deixa de ser, mais uma vez, tudo puramente financeiro. Também somos um mundo meio capitalista, mas em muitas situações aquilo não tem nada a ver, não é? Se nós formos instalar um parque solar em que vamos cortar oliveiras ou plantas de fruto, e que tinha os caseiros e que dava emprego e que tinha alguma coisa mais de importante para o ambiente, e estamos a cortar tudo para pôr painéis solares, pá, qual é a mais-valia dos painéis solares? Eles são necessários para a transição energética, mas o que está a acontecer na realidade de hoje é que, devido a essa necessidade, muitas empresas não olham aos meios para atingir a rentabilidade naquela área ou setor e não estão a olhar para o aspecto ambiental. Por isso, a energia renovável ou solar é green, digamos assim, mas em muitas situações não é assim tão green como parece. portanto, no fundo, é integrar os painéis solares nas estruturas já existentes ou que nós precisamos para chegar para atingir outro fim qualquer. Sim, É por aí que tu vês o futuro da energia solar? assim, de certa forma, sim. A energia solar não é uma solução para tudo, porque ela só produz quando há sol. Basta estar um dia de chuva ou nublado, ou basta estarmos durante a noite e não temos energia solar. Agora, uma coisa que Portugal está a crescer e tem ainda muito para crescer é nós todos em casa devíamos ter painéis solares. Claro que depois vai-se à questão quão rentável é termos painéis solares. Mas tu achas que o futuro no consumo elétrico, porque obviamente nós cada vez mais estamos a eletrificar a nossa sociedade, não é? E toda a tecnologia que nós desenvolvemos normalmente está ligada à eletricidade. E isso vai significar que nós vamos ter cada vez produzir mais eletricidade. Sim, daí termos que olhar mais para as energias renováveis. Agora, existem várias, é sempre um mix de todas, não há uma que vai resolver todo o assunto. Pá, e possivelmente esperemos nós que haja aí alguns cientistas iluminados que nos dêem mais outras para podermos colmatar as necessidades que vamos ter no futuro. É a gravidade. Quando transformarmos a gravidade em energia, está tudo resolvido. Existem situações engraçadas, a utilização da gravidade, de certa Gravidade para forma. fazer baterias. Ainda há pouco tempo vi uma fábrica desse género que é, no fundo, se tu tiveres, vamos imaginar, um buraco gigante, um buraco com 1 quilómetro na Terra, e durante o dia, quando tens a eletricidade dos painéis solares, estás a produzir eletricidade, tu podes usar essa eletricidade para trazer areia de lá de baixo cá para cima. Areia? Sim, por exemplo.
Lá de baixo, do outro lado. Debaixo do túnel, tem 1 quilómetro, cá para cima. E à noite, quando precisas de eletricidade, colocas a areia em cima de uns carris que estão a descer e estão a produzir eletricidade. Há Na uma, verdade, estás a armazenar a eletricidade lá em cima. há uma situação idêntica e já existe em alguns países, que é nas barragens, não é? Ou seja, quando estamos com maior É uma excedente da parte solar, nós estamos a bombear água da parte de baixo da barragem para a parte de cima. É uma acumulação de energia. E depois libertamos na altura que quisermos. Exato. Portanto, são diferentes formas de armazenar energia. O que tu estavas a dizer era arranjar uma máquina de movimento É um perpétuo. desafio para o pessoal criar uma máquina de movimento perpétuo baseada na gravidade. E por que não fazer produtos químicos para as centrais nucleares? Não vês a energia nuclear como futuro? É assim, eu acho que a energia nuclear aí será um bocado complicado. Não vais encher isto tudo de produtos químicos. Não. Tanto que quando dizemos químicos, e o problema da parte da palavra química é que a conotação parece mal, é quase como o nuclear, não é? Um químico. Mas tudo que nós usamos no dia a dia não deixa de ser um químico. Agora, Acho que também existe alguma desconfiança das pessoas das partes químicas, porque quando se inventam novos compostos químicos, etc., normalmente a empresa que os vende diz sempre: não, isto não tem mal nenhum, isto é verde, isto não faz mal nenhum ao ambiente. E depois, bio. passados uns anos, vens a descobrir: não, aquilo é cancerígeno e houve uma data de gente que morreu por causa disto e daquilo. Ou seja, existe uma desconfiança porque é um. Porque ninguém testa isso, na realidade. existem técnicas para validar isto. Agora vamos pensar na parte farmacêutica, na parte dos medicamentos, ou seja, eles testam centenas de fármacos todos os dias para chegar a e se calhar demoram 10 ou 15 ou 20 anos para chegar. Existe legislação, ou seja, depende do país, como é óbvio, mas nós aqui temos a ECA, que é basicamente a parte da legislação europeia, depois há normas para cada país, mas se eu sintetizasse uma nova molécula, eu tinha que fazer um assessment muito alargado, desde a Mas parte... tu achas que isso é garantia para o consumidor? Eu acho que sim, temos que acreditar no nosso sistema. Portanto, essa legislação toda, em termos de utilização de produtos químicos, ela existe, como Certo. tu dizes. Portanto, e ela é seguida, ela é verificada, portanto, há auditorias, há toda uma série de coisas. E tu próprio disseste que a quantidade de químicos que é utilizado, por exemplo, na comida, que tu preferires beber os químicos de estar a comer aquela não comida. estou a dizer que aquilo me Portanto, vai matar. Agora a questão aqui tá é... bem, mas não se trata de matar. Mas Ou matar eles com são que prazo? autorizados a ser Se usados. quer matar com que prazo, não é? Portanto, leva tempo a Isso matar. basta olhar para o açúcar, não é? Opa, e depois, se olharmos a questão de olharmos para os produtos maus e cancerinos, etc. Quando houve a revolução da parte do petróleo e dos plásticos, não é? E a partir daí começou muita síntese de elementos químicos e, como se diz, dos produtos perpétuos, ou seja, produtos às bases de fluorocarbono, ou seja, aqueles produtos como os hidrofóbicos, no nosso caso não usa fluorocarbonos, são acaso, mas são produtos Não comeces perpétuos. a falar de quimiguês. São produtos perpétuos, de certa forma, porque eles foram sintetizados de uma forma que é quase impossível de destruir. Ou seja, e esses produtos que são impossíveis de destruir, ou seja, eles na altura... Você está a dizer que a natureza não os consegue desconstruir. Nós Desconstruir temos para os depois- microplásticos no peixe, por exemplo, não é? Ou seja, e tivemos aí Entra na uma cadeia série alimentar. de situações que se massificaram e que realmente não se teve a visão do impacto ambiental que aquilo poderia ter no futuro. Mas porque é que as nossas instituições que fazem a verificação e a homologação e a aceitar os produtos no mercado, porque é que não verificaram isso ou porque é que não Porque identificaram? eles não tiveram Nos sequer anos essa 60 ou preocupação. nos anos 70 Não queriam saber disso. eram outras prioridades, não é? Agora Mas hoje em toda dia a já gente temos olha essa para isso. prioridade. Claro, mas hoje em dia, se eu quero fazer algum tipo de plástico novo, ou seja, tenho que gastar milhões em certificações. Mas os velhos podemos continuar a fazer. Pá, de certa forma. É mais fácil, compras na China, não precisas fazer a gastar tanto dinheiro. Assim como na China, até haver um problema na Europa, não é? A questão é isso. Nós vendemos, como falei há pouco, para mais de 70 países, mas nós depois temos que cumprir com a legislação local, não é? Pá, vou vender um produto e acabou. Epá, não adianta nada ter a legislação europeia muito restritiva, não é? Porque a Europa é um caganito no mundo. Se o resto do mundo não cumprir, não tiver o mesmo tipo de legislação e não tem, pá, não adianta praticamente nada. Sim. Não é? É melhor gastar esse dinheiro todo, que a economia é obrigada a pagar para cumprir esses objetivos e criarem legislação, elaborarem legislação e depois ter Os processos, os e a processos verificação. todos, e a verificação, e os testes, e as auditorias, e papapá. Pegarem nesse dinheiro e investirem nos países em vias de desenvolvimento para que eles consigam cumprir também com esses objetivos. Eventualmente, sim. Não é? Mais à frente. Epá, porque senão é ridículo, pá. Sim, isso faz parte
da luta que estamos a ter ambiental, não é? Nós estamos a restringir, de certa forma, temos objetivos de emissões de Eu CO2, acho que nós não estamos a mas lutar, nós estamos a fingir que lutamos. é verdade, estamos a fingir, ok? Porque ninguém vai pôr restrições a um país que está em início de desenvolvimento a dizer eu já tive a possibilidade de desenvolver, felizmente, poluí, mas tu agora não podes. Ou seja, se a pessoa que está a dizer, o país, ou a sociedade que está a dizer isto, não está disposta a pagar a esse outro país para ele chegar ao mesmo nível, não pode impedir de se desenvolver, E muitas vezes esse outro país está a produzir coisas para ele consumir. certo? Que é a parte, né? Porque, por exemplo, nós tínhamos esta discussão por causa da China, das emissões da China, etc. Mas o que nós fizemos nas últimas décadas foi mover toda a nossa produção dos nossos países Sim, para a China. sim. Claro, portanto, porque como é já tudo tinhas tanta produzido lá- legislação restritiva na Europa, é que não era só questão dos salários mais elevados na Europa e nos Estados Unidos. É porque tinhas outras geografias onde as exigências são muito inferiores e, portanto, não tens barreiras. E é A mais produção é barato. muito mais barata, É mais barato. Sim. não é? Portanto, isto são lágrimas de crocodilo. Sim, epá, é parte da globalização, não é? A globalização está a acabar, portanto, agora as coisas vão piar mais fino. É assim, por exemplo, uma coisa que nós fizemos, e felizmente tão bem, em função disto de 2020, até tenho uma história engraçada, o que aconteceu em 2020 com o Covid, é que nós dependemos 99,9% das nossas matérias-primas da Europa, produzidas na Europa. E de certa forma até felizmente, mas isso também era, nós queríamos produtos de certa forma mais green, não é? Ou seja, com a certificação indicada para tal, e encontramos nos fornecedores europeus. E não estávamos dependentes da China nessa mobilização. Mas acho que vamos prosseguir nesta conversa, que acho que é um tema interessante, porque é assim, a questão das certificações, até que ponto é que as certificações correspondem àquilo que nós realmente pensamos? Nós, sociedade. Nós, sociedade. Porque assim, a maior parte das certificações biológicas ou de eco são processos burocráticos. Sim, burocráticos e testes em São laboratório. São Sim. E testes de laboratório para testar o quê? Ou seja, Assim, existem normas específicas, claro, umas pronto, mais desenvolvidas mas que outras. mas são processos burocráticos, não é? Se tu cumprires com aqueles processos, muito provavelmente obtens uma certificação eco, Certo. não é? Mas isso não quer dizer que o produto seja eco, efetivamente. Não há nenhuma garantia que o produto seja É eco. assim, se fizer testes com as normas que indicam isso, ou seja, depende do que é a classificação eco. Quem é que me diz que que essas normas que tu estás-me a dizer, que elas efetivamente têm como objetivo ter o produto eco? Ou seja, o que eles consideram eco pode ser prejudicar menos, Sim, não é? Que é o depende. caso. É Centenas prejudicar de menos, testes. não é não prejudicar. Nem sequer é não regenerar. Sim, mas Regenerar, ou seja, conseguimos voltar atrás, absorver emissões, ou seja, aquilo que É for. quase É prejudicar um bocadinho menos, é quase. comparado com outros. Vamos lá restringir, vamos aqui baixar um bocadinho o veneno que estamos a lançar, não é? Nem tudo é veneno. E a questão aqui é que vamos acreditar que todo o conhecimento que as nossas instituiões, principalmente europeias, os nossos cientistas e as normas que existem, nós temos desde o sistema de qualidade ao sistema ambiental, que as empresas o aplicam, para a sua gestão, e depois existe a parte, ou seja, nós vamos Disseste à que farmácia, vamos temos uma... acreditar, foi o que tu disseste? Claro, temos que acreditar, não é? Que a coisa está a ser bem feita. Temos... Não temos que acreditar nisso, temos que pôr sempre isso em dúvida. certo. Pode-se pôr em dúvida se nós tivermos conhecimento técnico suficiente para olhar para aquilo e dizer que se tem uma opinião diferente. Nós temos que pôr em dúvida e depois quem tem esse conhecimento é que tem que nos explicar que efetivamente as nossas dúvidas não têm fundamento. Porque refugiar-se no conhecimento técnico significa passar um atestado a todas as outras pessoas, um atestado de incompetência em questionar seja aquilo que for. Certo. Porque se eu não tenho conhecimento técnico, como é que eu vou questionar? Não é? Sim. Portanto, tu não podes questionar porque não tens conhecimento técnico. Não, eu questiono. Agora, tu que tens conhecimento técnico, explica-me lá, A mais B, porque é que isso é de facto ecológico. Não é? Sim. É assim, o que tem acontecido, e estas normas que existem para diversas áreas, desde a parte da alimentar, a parte dos medicamentos que tomamos do dia a dia e para a parte dos químicos em geral. Ou seja, isto foi um conhecimento acumulado desde a revolução da questão do descobrimento do petróleo, da transformação dos plásticos e síntese, até ao dia de hoje. Ou seja, isto também não quer dizer, como gostar a dizer, que ao dia de hoje o que estamos a fazer com uma norma qualquer, XPTO, que existem centenas delas, daqui a 10 anos,
olhámos para trás e dizemos, então vamos fazer isto errado porque não tomámos em conta este ou aquele ponto. Sim, César, mas esse é o ponto, repara. Mas isso é aplicável a tudo. Está bem, mas o facto de ser a tudo não é justificação para que continue a ser aplicável que a gente tenha que pactuar com isso. Olha, já vais partilhar essa ideia a seguir. Nós voltamos na secção. Agora vamos aqui à nossa frigideira. Já chegamos à frigideira. Só a frigideira aqui para o César responder-nos a uma pergunta da frigideira. Pois. Certeza que ela tem uma pergunta marota. Então, eu não sei. Ou aqui é o bife. Também tem plásticos, não é? Isso é nanobife? O que é que o nanobife diz? Podes ler em voz alta. Tem nanopartículas. Como é que uma empresa que se dedica à limpeza industrial tornou-se mais eficaz no combate à Covid-19 do que a Organização Mundial de Saúde? É engraçado. Sabes que a frigideira tem ouvidos. Sim, interessante. Então, eu fundei a Chemitec em 2018, final de 2019, perto de dezembro, fizemos as nossas instalações em Esposende, onde temos a nossa área fabril e escritórios. Ou seja, nós começámos praticamente em 2020. Ou seja, 2020 estávamos lá nós a pensar, vamos dominar isto da área solar, vamos fazer aqui uns produtos espetaculares. E de repente veio o Covid. E nós pensamos assim, ok, todas as preocupações que existiam no mundo deixaram de existir. O que existe agora é um vírus. E olhei para aquilo quase como uma oportunidade. E é engraçado que uma pessoa da equipa comercial, que é o Pedro Pinto, que ainda está connosco desde o início, costumávamos ir almoçar e estávamos a trabalhar na aplicação, a ver quando estava a espalhar o Covid-19. Isto vai chegar cá, estamos lixados. E na conversa do almoço foi, toda a gente vai querer desinfetante. Eu, como tinha estado na anterior empresa que trabalhava com biocidas, que era a Smart Innovation, pensei, ok, vou contactar aqui uma série de empresas para ver o que é que existe de princípios ativos que se possa fazer alguma coisa dentro do que nós temos dentro de portas de nível de equipamento que se possa produzir um desinfetante. E toda a gente estava a pensar no álcool, não é? Eu na altura estava na parte da certificação da empresa, basicamente, para poder operar com produtos químicos. Eu pensei, álcool é inflamável? Não, eu não vou mudar agora isto, porque eu não quero que tenha coisas inflamáveis dentro da empresa. E então optámos por base quaternário de amónio, não vou falar aqui chinês, mas pronto, é um princípio ativo de base aquosa. Eu peguei naquilo, virei para o fornecedor e comprei uma quantidade de princípio ativo, testamos uma formulação, base aquosa, basicamente não ardia, nem tinha aquele cheiro do álcool, e comprei aqui o produto para ser 4 ou 5 toneladas. Eu pensei, vou gastar dinheiro nisto, e se calhar nem vou vender isto. A realidade é que infelizmente a coisa espalhou-se e de repente toda a gente, qualquer empresa química que aparecesse na internet, toda a gente ligava para ela a perguntar se tem desinfetante. Então basicamente nós estávamos lá a tentar fazer uma experiência, a desenvolver o produto, quando de repente começa toda a gente a ligar, vocês têm desinfetante? Sim, por acaso estamos aqui a desenvolver um produto. Nós mandámos para analisar para laboratórios, ou seja, para bactérias, fungos e depois para vírus. Fizemos na Alemanha uma certificação desde a ébola à Covid e conseguimos passar na certificação de eliminação do vírus em menos de 30 segundos e era um produto aquoso. Depois tivemos uma relação próxima com a Sonai e a Sonai disse-nos, tudo que vocês tiverem, nós compramos. E nós, pronto, ok, vamos acordar aqui um valor porreiro, porque toda a gente estava a pedir fortunas, assim, não vamos ter gananciosos, vamos pôr aqui um preço justo para ambas as partes, mas vocês, tudo que eu produzir, vocês consomem. Ou seja, durante o ano de 2020 e o primeiro semestre de 2021, praticamente fornecemos todo o grupo Sonai para o consumo interno, ou seja, quem estava nas caixas, quem estava nas Vortens, quem estava nos centros logísticos usava o nosso desinfetante. E nós praticamente vendíamos um caminhão de desinfetante por semana, para terem uma ideia, a escala que aconteceu. Claro que isso foi uma oportunidade, assim um bocado estranho, mas ainda bem que a agarramos, porque capacitou a empresa financeiramente, vendemos mais de 1,2 milhões de euros em desinfetante no primeiro ano, que supostamente era um ano perdido, em que íamos gastar dinheiro e não conseguíamos fazer nada, porque quem tinha os parques solares nem tinha painéis sequer, porque eles não saíam da China, quanto mais pensar em limpá-los. Ou seja, agarramos aí nessa oportunidade, fizemos uma certa certificação, vendemos, ganhámos esse dinheirinho, pegámos o dinheirinho e reinvestimos para poder continuar o nosso objetivo a partir do final de 2021 nos produtos solares. Ou seja, muito bem. Isso é que se chama consumir desinfetante. Olha, e nós consumimos aqui o nosso tempo. César, obrigado por teres vindo partilhar um bocadinho connosco estes conhecimentos químicos. Vocês já sabem, estamos de volta no próximo episódio. Obrigado, César. Estamos nas obrigado redes. Obrigado a todos. Dan.
Bom, então e continuando aqui a nossa conversa agora no Extended, só há bocado ias desenvolver. O próprio César fez aqui uma referência, e eu estou de acordo com ele, que em termos da qualidade da comida que nós temos é péssima, não é? Portanto, e as pessoas próprias observam determinado tipo de produtos frescos que não se deterioram ou que se deterioram muito depressa, ou que nunca se deterioram, murcham, mas secam, mas não apodrecem. Ou seja, e já para não falar em termos de hábitos alimentares, porque já não estou a tocar nesse assunto, estou a tocar mesmo na qualidade dos produtos. E isto a propósito de acreditar nas instituições e que as pessoas não estão a fazer aquilo, não estão lá, ou melhor, estão a tentar fazer o seu melhor. Eu acredito que toda esta gente que produz estes alimentos, todas as cadeias que nós temos de abastecimento, que não são pessoas mal intencionadas. Portanto, não há aqui uma carrada de pativos que se uniram para tramar toda a gente. E produzir Não é? tomate que não se estraga. Exatamente. Que não querem destruir a saúde da população mundial, não é? Portanto, logo, se eles cumprem as regras e o resultado é aquele que é porque as regras não são corretas. Portanto, logo, nós não temos de ter confiança, ao contrário daquilo que o César disse, nós não temos que ter confiança cega naquilo que é a legislação e que são as limitações que existem para certificar os produtos. Não, mas o que o Sérgio estava a dizer é quem é que vai fazer essas limitações e esses processos? Tem que ser quem tem mais conhecimento Mas nisso. já fazem. Mas a Já questão fazem. aqui é que se calhar digo que há mais legislação e mais coisas a fazer para colocar um detergente numa prateleira Mas nem estamos a falar de do que detergente. propriamente, Não. do que ok. propriamente um chocolate. Estás a dizer que há mais legislação para o Sim. detergente do que para. Eu não gosto de chocolate, eu gosto do tomate. Sim. Porque é uma cena que me irrita profundamente ir ao supermercado e agarrar num tomate e aquilo cheira a maçã, né? Porque mordes aquilo nem sabe a tomate. E eu por acaso tenho a sorte de ter um local onde planto tomate e sei o que é que sabe o tomate Sim. quando és tu que plantas. O cheirinho. E portanto acho que o tomate é um bom exemplo e a fruta também é um bom exemplo. Sim, eles basicamente põem ali uma série de ceras na superfície do Produtos fruto, não é? de empresas tipo a Chemitec. São Não. utilizadas ceras. São utilizadas ceras, são utilizados líquidos, são utilizados gases para acelerar a maturidade, etc, etc. Ou seja, Ou para desacelerar. Ou para desacelerar, desacelerar. sim. Epá, repara, eu não estou a dizer que a culpa é da indústria química, não é? Não é isso que está em causa. A questão é o que é que nós estamos a fazer mal? É assim, Porque estamos alguma coisa a fazer mal. Não. É porque somos demasiadas pessoas e não conseguimos produzir para todos. Então tem que se produzir Sim. em massa e produzir em massa. sim, é uma necessidade do dia a dia a alimentação. Por isso, é assim, se eu quisesse fazer, lá sei, produzir, vamos imaginar, como falaste, tomates em casa porque tenho um quintal e arranjei lá um inseticida todo XPTO, que aquilo, pá, nenhum inseto ataca aquilo não murcha quando tem pouca água, pá, e depois vou para o Facebook ou para a feirinha vender. Mas depois alguém comeu aquele inseticida ou produto que eu pus lá em cima desse fruto. Quem é que controla isso? Certo, mas o não tomate que existe eu produzo controle. não Há mete controle. inseticida. Certo, mas eu estou a dizer é assim, não é que as pessoas sejam mal intencionadas, mas pode haver situações, e há situações, ou seja, havia um documentário há uns tempos que o que é mais falsificado ou traficado é comida. Desde ter plástico no arroz, a ter óleo no azeite, o que é que seja. Ou seja, há muitas empresas e muitas indústrias, pá, não estou a dizer que em Portugal, estou a dizer na generalidade, Em Portugal também deve haver. de certeza, que têm esse oportunismo. E a questão aqui é que, se calhar, não há controle suficiente porque a alimentação é uma necessidade do dia a dia. As pessoas estão a produzir hoje e a comer amanhã, não Mas eu faço acho ideia. que estes são dois temas diferentes. Sim, O que ele está a dizer é. Estes são dois temas. O primeiro tema que estás a dizer é fraude. É, Isso é portanto, fraude. pessoas que Exatamente. estão a fazer. Não estamos a falar disso. Estão a fazer batota no produto. Outra questão, que acho que é mais onde tu estavas a tentar ir, é a evolução de nossa evolução como sociedade e o tipo de alimentação que nós temos. Né? O tipo de alimentação que nós acabamos por ter é a alimentação mais plástica, a alimentação mais processada. sim. Por exemplo, há quem diga que uma das razões para isso acontecer tem a ver com todos os problemas financeiros e macroeconómicos que nós estamos a viver agora, é um exemplo deles, e todos os problemas com a inflação fazem com que as empresas precisem de procurar produtos mais baratos. E nós acabamos por ter produtos mais de plástico. A razão por que o McDonald's tem tanto sucesso nos Estados Unidos é porque aquilo é realmente muito barato. Não é? Certo. Sim. Agora,
não há muitos restaurantes no mundo, não sei se há algum restaurante no mundo que tenha mais controle sobre a sua comida que o McDonald's, né? Certo. É o maior, provavelmente o maior produtor, estou a inventar, mas O deve que ser o não maior quer, produtor de batatas o que fritas não do quer mundo. dizer que tenha comida saudável. Muito Certo. pelo Ou seja, tem contrário. muitos processos em cima da batata que o McDonald's vende. Sim. Aliás, eles mudaram regiões inteiras do planeta que passaram a plantar aquela batata que eles usam, que acho que é golden potato, uma coisa qualquer No assim. entanto, é comida altamente processada, não é? Que é veneno. Sim. Pois não sei se é veneno, é simplesmente uma comida diferente, assim, né? A questão aqui é, não faz 100% bem Poison. porque pode ter mais Poison. açúcar ou mais gordura ou Ainda componentes vou mais ser processado processados. pelo McDonald's. É aquela situação de, pá, se eu fizer uma alimentação com hambúrgueres ou com McDonald's ou o que é que seja, desse tipo todos os dias, pá, possivelmente aquilo não vai fazer bem a longo Apanhas um prazo. cancro, provavelmente. Pá, não digo tanto, não sou assim não tão sei. pessimista. Não sou assim tão pessimista. Possivelmente vou ficar com colesterol ou vou ficar. Ou tu transformas-te engordar naquele mais não sei palhaço do McDonald's. Pode acontecer, não sei quais são os efeitos secundários do químico. Mas o ponto é esse: é nós, como humanidade, não é? Temos mudado a nossa forma de nos Sim. alimentarmos. Eu acho que também tem a ver com este facto de sermos muitas pessoas, né? Temos muitas pessoas, empresas têm que produzir, alimentos para todos, mas depois temos também muita desigualdade, né? Certo. E tu, se vais ver uma pessoa classe média alta que se alimenta em Portugal e vais ver qual é o cabaz mensal ou semanal dessa família e comparas isso com alguém da classe média baixa, né? Tu vais ver a diferença de produtos que eles consomem. É a diferença de chegares ao continente e vais comprar o atum de marca branca, não sei se é bom ou mau, estou só a dar um Sim. exemplo, e quando os outros vão comprar um atum XPTO que foi apanhado na Noruega a andar nos rios de ouro, não sei. Sim, nós de né? facto, temos portanto, aqui vários problemas. É diferente. Temos o problema da fraude, temos o problema da legislação ou daquilo que é permitido não poder não ser adequado, ou seja, é demasiado permissivo Certo. para aquilo que devia ser. Temos um problema mais grave de todos, que são os hábitos alimentares, não é? Mas os hábitos advêm do que está disponível para a alimentação. Certo, mas é não, se calhar o necessariamente. fator preço, ou seja, eles acabam por ter uma série de aditivos que intensificam os sabores ou consistências, não é? Pois aquilo acaba por ser agradável para quem come aquilo. Se calhar, opa, eu gosto de ir ao McDonald's, raramente vou, mas vou. Agora, se calhar comer todos os dias faz mal porque aquilo pode ter uma série de aditivos que intensificam o sabor, que não sabe muito bem o que é que vai acontecer O daqui a problema é 20 que tu vais ao anos. supermercado e quais são os alimentos que lá estão que não têm esses aditivos. Pá, é difícil. Não há. É difícil. Pá, aquilo tem aquilo que o corpo precisa mais rápido. Ou seja, nós vimos, Sim. nós temos um processo de evolução de milhares de anos, não é? Ao contrário de nós, os nossos antepassados longínquos não se alimentavam 3 vezes por dia, no mínimo. Às vezes Certo. alimentavam-se 2 vezes por semana, com sorte. Portanto, e quando se alimentavam, quando viam o alimento, consumiam rapidamente aquilo que era mais disponível, aquilo que era permitir-lhe armazenar, não é? Portanto, obviamente que a gordura, e se tivessem chamada de açúcar, então era fantástico, não é? Não tinham, Sim. não é? Dizem que o homem da pré-história consumia 20 gramas de açúcar por ano, não é? 20 gramas de açúcar por ano? Por ano. Ui. Pá, nós consumimos por dia mais do que isso. Muito mais. Bebes uma garrafa de Coca-Cola e já vão 35 gramas de açúcar, não é? Sim. Já se for Coca-Cola zero. Se for levas com aspartame, que ainda é mais pior. uma vez. O aspartame faz bem ou faz mal? Quem é que respondeu a isso? Lá está. Isso é uma boa discussão. Não, Agora, há isso é um bom exemplo. investigações Então vamos sobre a contexto só para perceber do que nós estamos a falar para quem não estiver a acompanhar. Portanto, a Coca-Cola é conhecida por ter muito açúcar. Sim. Epá, É vamos qualquer lá, pessoa. vamos ser processados para Coca-Cola. Não, a Coca-Cola não se Ou importa. sumo. É Sumo. real. Se procurarem no YouTube, em todo lado, toda a gente fala disso. A Coca-Cola em si tem muito açúcar. Há pessoas a ferver Coca-Cola e a ver quanto açúcar é que fica, né? Mas se tu supostamente ferveres Coca-Cola zero, não fica lá nada. Porque a Coca-Cola zero não tem açúcar. Não tem açúcar, efetivamente. No entanto, se qualquer pessoa que bebe uma Coca-Cola zero sente que aquilo é doce. Portanto, alguma coisa tem que ter. E o que tem é aspartame. Certo. E o aspartame é um produto Basicamente, é químico como se fosse produzido por nós, um né? adoçante, não é? Como nós É um vamos tomar um adoçante. café, vamos tomar um adoçante. Então, adoçantes são outras formas de açúcar que nos dá essa a sensibilidade São produtos químicos. no nosso paladar de doçura, mas que não é a molécula do açúcar. Claro. Pronto. E o aspartame é melhor ou pior que o Não, açúcar? há investigações que dizem que dá cancro. Há investigações que Não- dizem não que o quer aspartame é dizer pior. que seja pior do que o açúcar. Mas qualquer pessoa que esteja preocupada com saúde, ou seja, tu sabes, quando sentas num café
Dizes, quero uma Coca-Cola zero, atenção, porque eu sou uma pessoa saudável. Está-se a iludir, Né? está-se a iludir. Porque está Mas lá tens este chapado. contexto, né? Claro. Das E vezes. não, hoje vi uma Coca-Cola zero. Lá está cheio de espartamo. Ali há bocado desligaram aqui as luzes e tu estavas tipo a brilhar um bocado. Sim, essa situação dessa Mas comodidade. o ou que eu estava a te tendências. dizer é a questão do sucesso de comida fast food. É esse, pá. Tens gordura à fartazana Sim. e tens açúcar à fartazana. Ou seja, E mais, ok. ainda te despejam com gelo lá para dentro. Porque aquilo faz acelerar a digestão, não é? E adormece-te os paladares. Portanto, sim, está a a andar. sensação O segredo é fácil, não é? de comer aquele Portanto, tipo os de nossos antepassados consumiam gordura, o corpo mamava aquilo tudo logo. Estás a dizer então que se um antepassado das cavernas nosso lhe O nosso servisse um comportamento é Happy Meal, igual. É pá, se o gajo não, tivesse Happy um Meal, Big Mac, um menu Big Mac, o gajo que mamava aquilo o com uma gajo pinta, passava-se. passava. Passava-se. Mas depois ficava doente. Provavelmente habituado. não estava habituado àquele tipo Está de habituado comida. ao quê? Epá, ele não Passa estava habituado. umas Estava vagas, habituado a, um exatamente. peixe do rio ou um coelho que apanhou qualquer coisa. Não é? O gajo comeu um Big Mac e ia desta para melhor. Coitado. Por isso é que não havia fast food na altura. Pois, mas lá está. Eu acho que este exemplo do aspartamo é muito interessante por A causa fast disso. food só foi inventada quando o homem já estava preparado para consumi-la. Exato. Mas é engraçado porque foi numa determinada altura da humanidade que houve um aceleramento destes produtos processados, né? Certo. Nos Estados Unidos. Foi ali durante 30, 40 anos que de repente apareceu uma data de coisas que nós comemos hoje. Também foi o grande boom em termos populacionais, a verdade é essa, por coincidência. Uhum. É assim, Não é? agora É também o podemos, pós-guerra. Pós-guerra, sim. também podemos olhar para outra perspectiva, não é? Qual era a longevidade das pessoas há uns anos atrás e qual é agora? E se nos devemos preocupar com isso ou não? Porque nós temos outros sistemas de saúde. Claro que vai depender da genética de cada pessoa, como é Nós óbvio. não sabemos Mas- bem qual era a longevidade antes e agora. Sabemos dos Tu últimos, se sabes, calhar, 100 a única anos, coisa que tu sabes é a esperança média de vida. não é? Certo, A esperança de vida não tem a ver com longevidade, Certo. são coisas diferentes. sim. Tu, na antiguidade, também tinhas pessoas que eram muito, muito velhas. Sim, estás não a dizer é, Viviam até, nos tempos romanos havia pessoas que chegaram aos 90 anos. havia até mais de Eram 90. muito menos pessoas que chegam agora aos 90 anos. Exatamente, essa é a questão, não é? Porquê? Porque, entretanto, nós, população também felizmente, com medicina, fizemos progressos extraordinários, inventámos antibióticos, inventámos uma data de coisas, vacinas, inventámos uma data de coisas, que primeiro reduz a mortalidade infantil, não é? Não sei se vocês sabem, mas devem saber. Mas, por exemplo, Portugal, quando foi de 25 de Abril, era dos países com maior mortalidade infantil, não é? Na Europa éramos o país com maior mortalidade infantil de longe. E depois, em muito pouco tempo, tornámos os países com menor mortalidade infantil no mundo, não é? Ou seja, porque passaram a ver outro tipo de preocupações e outro tipo de prioridades. Mas a mortalidade infantil contribui imenso para a esperança média de vida, não é? certo. Certo. Morre logo com uma Sim. pequena idade e depois estraga a Sim, média. sim. Exatamente, estraga as médias. Portanto, agora, isso não quer dizer que nós hoje vivamos melhor. Vivemos mais tempo, sem Certo. dúvida nenhuma. Em média vivemos mais tempo. Em média, vivemos muito mais tempo. Lá está, é como aquela que sabes que cada ser humano em média tem um testículo e um ovário. Certo? É o problema das médias, né? É, exatamente. Mas lá está, nós já, não já não sabemos. estamos no canal que podemos dizer essas Exato. coisas. Se calhar, tendo uma alimentação melhor e com os cuidados de saúde que nós temos hoje, se calhar conseguimos viver mais tempo com qualidade, né? Porque nós passamos muito do nosso tempo hoje em dia a resolver problemas de saúde que muitas vezes são causados pelo nosso estilo de vida. Sim, mas depois tem aquele problema que é o supermercado, onde é que está essa secção? Não há. Como que garante que aquela carne, lá sei, não teve numa jaula ao porquinho não sei quanto tempo, ou teve ao ar livre, não levou não sei quantos antibióticos, ou que o tomate não levou qualquer tratamento na superfície para ele não apodrecer rapidamente. Mas estás a ver, começamos já por aí. Nós vamos ao supermercado. Porquê é que nós não vamos à mercearia? É igual, Não é? não? Porque O fornecedor é o mesmo. Não, Essa temos... é a minha opinião. Tá bem, mas quando as pessoas iam à mercearia, não é? Elas levavam uma lista daquilo que queriam comprar. Porque o senhor merceeiro perguntava, então o que é que o senhor ou a senhora deseja, não é?
E eles diziam, olha, quero meio quilo daquilo, quero não sei o que daquilo, quero aquele pacote não sei quantos, porque tinha uma lista de compras. Tu hoje vais ao supermercado, tens a lista de compras na mesma e compras 3 vezes mais. Eu acho. E depois a questão dos produtos É novos. outra coisa. Estás É aí? outra Estás coisa. a mandar outra coisa para a Ainda fogueira, mais, assim. mais uma coisa Tu para a não, tu vais ao supermercado com uma lista e compras o que está na lista. Eu sim, eu só compro aquilo que A está na nossa lista. geração, se calhar, vê uma coisa nova e quer experimentar, não é? Nunca experimentei aquilo. Batatas fritas com sabor a frigideira usada. Não, Isto deve ser bom. Como eu não tenho muita paciência de ir ao supermercado, se for, eu preciso de uma lista e compro o que está na Sim. lista. Ponto. E quanto mais pequeno o supermercado for, melhor, que é para não dares lá as voltas à procura do corredor certo. Exatamente. E quanto menos escolha tiver, melhor. Não é? Desde que tenha aquilo que está na tua lista. Desde que tenha aquilo que está na minha lista. Isto é uma chatice. Portanto, agora a questão é porque lá está, o supermercado dá-te muito mais exposição a produtos, portanto tu consegues lá pôr muito mais porcaria, não é? E as pessoas acabam por comprar muitas coisas que não precisam. As pessoas consomem mais coisas que não precisam por terem a escolha de poderem levar. Exatamente. Exatamente. Sim, isso acontece, pelo menos a mim acontece-me sempre. Eu vou às compras, até posso ter a lista no Google Keep, mas pá, qualquer coisa interessante que passou ali. Pá, Mas é um exercício interessante. Tu vai ao supermercado com uma lista e depois, quando saíres, compara a tua lista com o cheque. Não está a lista também daquilo que compraste. dificilmente. O meu problema é dar trabalho é fazer a lista. Porque é que eu vou fazer uma lista se eu vou ao supermercado? Para não te esqueceres, pelo menos, de comprar aqueles que é preciso mesmo, não é? Não te esqueces, tu passas pelos corredores, olhas e dizes, isto preciso, não. Isto aqui também não. Ou já Então tens estou uma... mesmo a ver o percurso a correr dos corredores todos. É por categorias. Estou a Ok. passar aqui no arroz. É preciso arroz ou massa? Não, siga. Só se tiveres o frigorífico ou o armário inteligente. Dizer, "Opa, tenho 2 kg de arroz, não preciso levar arroz." Yeah. Exato. Se não compras, vais sempre comprar 1 kg de arroz, chegas Por a isso aquela ideia do frigorífico inteligente, mandar vir a comida automaticamente, depois trazem-te aquilo que te falta, isso nunca vai existir. Porque eles não conseguem vender mais. Claro, obviamente. Nunca ninguém vai avançar nisso. Porque vão vender muito menos a partir desse momento. Portanto, não só tu tens o problema dos processos que não te garantem que os produtos têm a qualidade, como as próprias empresas, os incentivos das empresas não são os mesmos do humano individual, digamos assim. Sim, tu há bocado estavas a dizer que nós precisamos produzir mais comida porque há muita gente, não é? Mas nós, na realidade, consumimos muito mais que aquilo, ou compramos muito mais que aquilo que precisamos de consumir. Estás a falar. Sim. Estou a falar em termos de quantidade de comida e em categorias de comida. E isso também tem um efeito brutal. Sim, mas toda a gente sabe que comer também é um prazer, né? Um gajo vai, pá, compra-se um chouricinho, um queijinho, né? Ok, eu não precisava de comer aquele chouriço e aquele queijo e beber aquele copo de vinho. Certo. Epá, mas sabe bem, Sim, Certo? sem dúvida. né? E portanto também tens a evolução da qualidade de vida da sociedade e das pessoas que querem coisas melhores. O César, quando vê lá uns nachos, não sei do que, também pensa, pá, depois abre uma cerveja lá em casa, isto até caía bem. Não E precisa, depois para mas... desenjoar vai uma mousse de chocolate, um tiramisu e mais não sei o quê. Não é? Sim, é obviamente que nós comemos mais que o que devíamos comer, né? Claro. E por isso é que também temos os problemas que temos de sociedade, mas é intrínseco do ser humano. A questão é, voltando agora novamente aos processos, se o impacto da nossa alimentação tem um impacto tão grande, por exemplo, no sistema de saúde pública, não é? Até que ponto é que os nossos processos não deviam estar alinhados para o impacto na saúde pública ser mais baixo, se calhar abdicando de alguns prazeres que nós temos, talvez? Como é que é dizer? Mais uma vez que é em Portugal, a solução para isso é pôr imposto, não é? Se é álcool, leva mais imposto. Se é tabaco, leva mais imposto. Pois, mas a questão Mas é... não há nenhuma consciencialização social para isso. Quer dizer, Ou seja, há algumas, não é? mas isso estás a tocar no ponto fulcral, que é, nós não lidamos com saúde em Portugal. Nem nós, nem na sociedade ocidental em geral. Nós não lidamos com Lidamos saúde. com doença, não é? Lidamos só com doença. Portanto, se nós lidássemos com saúde, aquilo que nós estamos a falar... Epá, imagina um governo que se candidata para promover um programa brutal ao nível de saúde da população, que tenha como objetivo aumentar a média ou a esperança de vida em X anos e o tempo de vida saudável, Com qualidade em Y, não é? E reduzir uma determinada percentagem, não sei o quê, determinado tipo de doenças com que se confronta e nos quais gastam milhares de milhões de euros. Pá, tinham que ter um programa completo
que tinha a ver com a consciencialização das pessoas, nas escolas, no trabalho, em todo lado, na comunicação social, por aí fora. Tinha a ver com premiar hábitos saudáveis de vida, não é? Hábitos saudáveis. Fomentar o desporto, não é? Epá, reduzir o consumo de determinado tipo de produtos, seja por impostos, seja por incentivo, seja por proibição, seja por essa incentivo. parte dos impostos limite. Pode limitar quem tenha menos dinheiro, mas não vai limitar a quem tem um vício como o Pronto, passa a ter tabaco. os pobres saudáveis e os ricos doentes, É isso. que já aconteceu no Certo. passado, não é? Como assim? O ano passado. Hum? O que é que queres dizer com isso? Já aconteceu? Eu quero dizer com isso que a obesidade e os problemas de saúde eram mais característicos em determinadas épocas de determinadas classes sociais que eram abastadas e que tinham muito dinheiro, não é? Uhum. Não é por acaso que no século XIX as caricaturas eram dos capitalistas gordos e dos operários magrinhos, não é? Por alguma razão era, não é? Certo. Para além das questões de tuberculose e tal, não sei o que é. Portanto, mas ninguém faz isso. Ter um programa desses a sério é um programa que leva anos e anos a implementar. Epá, isso aí então estaríamos Sim, a isso falar aí. de preocupações de saúde. Sim. Aí a gente já merecia ter o Ministério da Saúde. Agora só temos o Ministério da Doença. Sim. E acho que é como estás a dizer, ou seja, mesmo que começasse hoje uma campanha, isso seria para a geração que está a começar agora. Certo, sem Sem dúvida. dúvida. Sem dúvida. Não seria para a geração que já está cá no dia a dia Mas com os seus ajudava. hábitos. Também ajudava, não é? Certo, ajudava, mas Ajudava, se as pessoas consciencializarem que têm que o fazer, que isso é bom para eles, que é bom para a família, que é bom para toda a gente, acho que as pessoas também iriam Certo. mudar a sua Sim. mentalidade, não é? Sim, às vezes também o impacto mesmo dos filhos na família tem impacto, né? Nós conseguimos começar desde jovens, eles também passam isso aos pais. Às vezes Sim, pensa que só são os pais que passam aos filhos, os filhos também passam aos pais, né? sem dúvida. Lembras-te da Não quando tem 6 anos, a campanha do macaco, não é? A selecionar o lixo. o macaco já aprendeu a reciclar, né? É esse? Era esse. Eu lembro-me bem dessa campanha, foi bastante marcante para a minha geração. Pois. Hoje em dia já toda a gente recicla. Toda a gente, enfim. Sim. vamos- Eu lembro não que era vamos- um não do vamos. macaco, não te lembras dessa publicidade? Era um macaco que dizia, não sei como é que ele se chamava, o Gervásio. Já aprendeu a reciclar e depois virava-se tipo à televisão, para o telespectador e dizia: e você, quanto tempo mais vai precisar? Epá, eu Lembro-me bem recentemente disso. estive num país da Ásia em que as praias estavam atulhadas de garrafas de plástico. E o que tu vias era tipos do Ocidente, sobretudo, carregados de garrafas de plástico a retirá-los da praia para levar para o lixo. Não é? Então os locais olhavam para aquilo espantados. Não é? Epá, e eu quase que desconfiava, quase comecei a desconfiar, que eles ao fim de semana iam para a praia e dizer: vamos lá levar garrafas de plástico que temos cá em casa para a praia, porque estão lá uns gajos ao oceano que gostam muito disto. Não é? Ou seja, epá, é uma questão de Sim, cultura, sim. não é? E temos vários países da parte uma questão de asiática, cultura. também da América do Aquilo, Sul. aquilo e- que eu vi lá era impossível ver cá em Portugal, não é? Porque as pessoas já têm uma consciencialização completamente diferente. Portanto, Certo. isso tem a ver com a educação, não há nada a fazer. Sim, mas também tem a ver com algumas vantagens que os países desenvolvidos têm versus os países em vias de desenvolvimento, ou como se chamam os países a desenvolverem-se. Quer dizer, tu já atingiste um determinado estatuto ou qualidade de vida que eles também querem atingir, né? E voltamos à conversa. Na China, eles produzem tudo que nós tiramos daqui para eles produzirem lá. Então, isto tem a ver com consciencialização. Mas isso também tem a ver com qualidade de vida e quando as pessoas sobem e tem. É a Olha, pirâmide de Maslow, não é? no outro dia vi um gajo num campo de golfe a puxar por um cigarro e a Aqui em deitar o maço para o chão, Em Portugal. em Portugal. Pois, ainda assim não estava na relva. Exatamente. Bom, vamos votar para que as coisas se tornem melhores e que nós possamos ter uma vida melhor e possamos comer melhor e possamos ensinar coisas boas aos nossos filhos para eles viverem melhor e também possamos inspirar mais pessoas com estes bitoques. Agradecer ao César por teres vindo, obrigado por teres partilhado todas estas coisinhas. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado, já sabem, nas plataformas digitais. Não se esqueçam de deixar um like, deixar um comment, deixar uma review, nos sugerir convidados, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Nós voltamos para a semana. Obrigado, César. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.
Done.